Olá! Hoje a gente vai decifrar um quebra-cabeça que tira o sono de muita gente. Como é que se escapa daquela roda de hamster financeira? Sabe, aquela sensação de correr, correr e nunca sair do lugar. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que se vira esse jogo. Essa pergunta aqui toca num ponto bem sensível, né? É aquele ciclo. O salário entra, as contas são pagas e, de repente, o dinheiro simplesmente desaparece. É quase como uma prisão invisível. Mas a boa notícia é que toda a prisão tem uma chave. E o que é bem interessante aqui é como o autor Luiz Martins resume essa luta toda em dois ciclos que são opostos. De um lado tem o ciclo GG, de ganhar e gastar, que é o que nos mantém presos. Do outro, o ciclo GCM, de gerar, cuidar e multiplicar, que é o que liberta. Vamos primeiro entender como funciona a armadilha. Para resolver qualquer problema, o primeiro passo é diagnosticar. Então, vamos mergulhar e entender como funciona essa armadilha em que tanta gente acaba caindo sem nem perceber. O ciclo GG, ele é exatamente essa roda de hamster. A pessoa trabalha, recebe o dinheiro, gasta e aí no mês seguinte tudo começa de novo. Não importa o esforço, a sensação é de que não há progresso real. O sistema, com todo aquele apelo para o consumo imediato, parece que foi desenhado para nos manter ocupados, cansados e, bem, distraídos nesse ciclo. Mas por que ficamos presos nisso? Bom, é por causa dessas armadilhas invisíveis. O prazer imediato de uma compra nova. Às vezes funciona como uma anestesia para uma rotina que é bem desgastante. Muitos acreditam que a solução é só trabalhar mais, mas sem uma estratégia, o dinheiro extra só vai alimentar o mesmo ciclo de gastos. É um padrão sutil, mas que é extremamente poderoso. Essa citação, olha, resume perfeitamente a frustração do ciclo GG. É a sensação de correr sem parar e continuar exatamente no mesmo lugar. Mas, e se existisse uma forma de mudar a rota? A resposta começa de forma até surpreendente, não no bolso, mas na mente. E aqui está o ponto de virada. A verdadeira fuga não começa com um salário maior, mas sim com uma nova mentalidade. É a decisão de desligar o piloto automático e finalmente assumir o controle do destino financeiro. O primeiro passo para a mudança é o que o autor chama de tomada de consciência. É aquele momento em que a gente para de culpar o governo, o chefe ou a economia e passa a olhar com honestidade para os próprios hábitos. É um momento de virada mesmo, onde a consciência se transforma em poder. Então fica aqui um desafio prático: parar e observar. Será que dá para saber para onde foi cada real que se ganhou no mês passado? A maioria das pessoas sinceramente não sabe responder isso com precisão. E é por falta desse diagnóstico que o dinheiro continua escorrendo pelos dedos. Essa clareza, bom, ela é o solo fértil para a mudança. Ok, com a consciência desperta, a gente está pronto para agir. Vamos conhecer agora o método que transforma esforço em resultado, o ciclo GCM, o caminho para a liberdade. O GCM se baseia em 3 pilares, bem simples e poderosos: gerar, cuidar e multiplicar. Não é nenhuma fórmula mágica, tá? Mas é um ciclo virtuoso que, quando é repetido com disciplina, constrói patrimônio de forma consistente. E cada pilar é essencial. Gerar não é só sobre o salário, é sobre criar uma verdadeira máquina de renda. Isso pode significar buscar um crescimento na carreira, desenvolver novas habilidades para ter uma renda extra ou até, por que não, transformar um talento em um pequeno negócio. É o motor que vai alimentar todo o ciclo. Em seguida, vem o cuidar. Pensa bem, não adianta nada encher um balde que está furado. Cuidar é o ato de proteger o que foi conquistado. É aqui que entra o orçamento, a reserva de emergência, os seguros. É a etapa que transforma o esforço em segurança de verdade. E, finalmente, o pilar que acelera tudo: multiplicar. É aqui que a mágica acontece. O dinheiro que foi gerado e protegido, agora ele passa a trabalhar sozinho, gerando mais dinheiro. Como? Através de investimentos em ativos que geram renda e valorização. É o poder dos juros compostos transformando pequenas sementes numa floresta financeira. Mas para onde todo esse esforço leva a gente? É fundamental ter um destino claro. O que é que significa, na prática, alcançar a tal liberdade ou a independência financeira? E aqui tem uma distinção que é muito importante. Liberdade financeira é ter controle, é ter poder de escolha, sem o estresse do dinheiro. Já a independência financeira, esse é o ponto em que a renda passiva, aquela que vem dos investimentos, já cobre todas as despesas. O trabalho vira uma opção, não mais uma obrigação. Essa busca pela independência financeira acabou inspirando um movimento global, o FIRE,
que significa Financial Independence, Retire Early. A filosofia é bem simples: otimizar os gastos e investir de forma consistente para chegar naquele ponto em que o trabalho se torna uma escolha o mais cedo possível. E como é que se calcula esse número mágico? Uma forma bem prática é a regra dos 300. Basicamente é só pegar o custo de vida mensal e multiplicar por 300. Por exemplo, se o custo de vida é de R$4.000 por mês, a meta de patrimônio investido seria de R$1.200.000. A lógica por trás disso é que esse valor, se estiver bem investido, pode gerar rendimentos suficientes para cobrir as despesas indefinidamente, sem precisar tocar no valor principal. E essa jornada toda tem um mapa. A independência financeira é construída em etapas claras, como se fossem os degraus de uma escada. Começa lá na dependência, quando as despesas são maiores que a renda. Passa pela estabilidade, como a reserva de emergência, a libertação das dívidas já é um marco gigantesco. Daí vem a segurança, quando a renda passiva já começa a cobrir os custos básicos. E então, finalmente, a independência e a abundância. Cada degrau é uma vitória. O mais importante é identificar aonde se está hoje para poder planejar o próximo passo. Bom, a gente viu o problema, a solução e o destino. Agora, tudo se resume a uma decisão, porque, como diz o ditado, toda grande jornada começa com um único passo, um passo corajoso. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha: continuar no ciclo GG, naquela esteira que não leva a lugar nenhum, ou iniciar a jornada no ciclo GCM, construindo ativamente um futuro de liberdade. A mudança começa com uma decisão, que é seguida por pequenas ações, mas consistentes. E assim, a gente encerra com esta reflexão poderosa. Qual ciclo está ditando as regras da vida financeira hoje? A resposta a essa pergunta pode ser o começo de uma transformação gigantesca. A escolha está nas mãos de cada um.